Olá, pessoal! Aqui é a Tati e a receita de hoje é mais uma perfeita para o almoço de domingo. E hoje será para os vegetarianos. É a lasanha verde de legumes. Vamos para a receita? Vamos começar passando as folhas de espinafre na frigideira sem nada, só quente, e tampar para que ajude as folhas a murcharem. Deixa tampado por 2 minutinhos. Vamos destampar e mexer até as folhas secarem a água que soltaram e pode reservar. Na mesma frigideira colocamos um pouco de azeite e quando estiver quente, acrescentamos primeiro o brócolis que cortei em pedaços menores, pois ficará melhor na hora de montar a lasanha. Temperamos com pimenta e sal e refogamos por 3 minutos para que eles fiquem com um verde bem bonito e ainda durinho. Feito isso, reserve. Vamos fazer a mesma coisa com a cenoura agora. Para os legumes mais duros, é melhor fazer isso para que fiquem no ponto ideal quando forem assar com a massa. Eu gosto da cenoura mais presente, por isso deixei 5 minutos, mas se preferir mais macia, deixe em torno de 7 minutos, mas também vai depender do tamanho dos cubinhos da cenoura. Vai testando para chegar no seu ponto ideal. Feito isso, pode reservar. Por último, colocamos um pouco mais de azeite e refogamos a cebola e o alho com a pimenta e o sal. E vai por 5 minutos também. Você pode usar o legume que preferir. Berinjela, abobrinha, vagem. Nessa parte, faz o que achar mais gostoso. Aproveitando os sabores que estão na frigideira, vamos fazer nosso molho branco aqui mesmo. Derreta a manteiga com um pouco de azeite para que ela não queime e adicione toda a farinha e cozinhe essa mistura por 2 minutos. Você vai reparar que a mistura começa a borbulhar mais uniforme. Quando estiver assim, pode acrescentar o leite. Vou colocar um pouco para mostrar que ele vira uma massinha, mas pode colocar o restante e com a ajuda do batedor, pode mexer até tudo se dissolver e se incorporar. Se usar o batedor, as chances de empelotar são muito pequenas, então se puder, tenha um, pois ele é muito útil. Vamos cozinhar por 10 minutos e você vai reparar que a mistura vai ficando mais encorpada e mais branquinha. Tempere com pimenta do reino, o sal e a noz moscada ralada na hora de preferência. Esse molho não vai engrossar muito, mas queremos ele mais líquido assim mesmo para cozinhar melhor a massa. E não se preocupe que ao esfriar ele engrossa também. Então, passados 10 minutos, pode desligar e reservar. No processador, vamos bater os ovos com o espinafre. Pode usar o de mão ou picar bem picadinho o espinafre na faca se preferir ele mais em pedaços. Na tigela temos a farinha de trigo, onde vamos colocar os ovos com espinafre e amassar tudo até se juntar e ficar uma massa bem lisa. Se por acaso seus ovos forem pequenos, você pode bater outro ovo e ir colocando aos poucos. Assim como seu ovo pode ser grande também e precisar de mais farinha. Isso você vai sentindo à medida que for uma massa. Mas só adicione algo a mais depois de amassar bem e ver a real necessidade. Massa formada, envolvemos no plástico e deixamos descansar na geladeira por 30 minutos. Viu como o molho ficou mais grosso? Separei 3 colheres de sopa dele e no restante vou adicionar as ervilhas congeladas e levar para aquecer só até elas descongelarem. Massa descansada, vamos abrir na máquina que é para ficar bem fina. Vou dividir em 2 pedaços para facilitar e vai colocando sempre do maior e ir afinando. Na primeira, você usa a máquina para te ajudar a sovar a massa. Você amassa um pouco com a mão, passa na máquina, coloca as pontas da massa para dentro, amassa um pouco mais e passa na máquina de novo. Faz isso até ficar bem lisa e depois disso você pode ir diminuindo a máquina para deixar a massa mais fina. Aqui fiz até chegar 2 números antes do último número da máquina, que no meu caso aqui é a 7. Achei uma espessura boa para esse tipo de lasanha que leva legumes mais pesados. Não se preocupa que todas as quantidades e tamanhos necessários
vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. É só conferir lá depois do vídeo. Massa aberta, cortamos as fatias do tamanho que ficar melhor na sua travessa. Aqui estou usando a carretilha que veio com a máquina para ficar um tamanho padrão. Deixei os pedaços de massa bem enfarinhadas para não grudar. Tudo pronto, é só montar a lasanha. No fundo vai o molho que deixamos reservado. Por cima colocamos a massa, que passei 10 segundos na água fervendo com sal, só para tirar o excesso de farinha, pois ela vai cozinhar no forno com o molho branco. Colocamos um pouco de cada legume e espalhamos bem para ter legumes em todos os pedaços. Agora o molho com a ervilha e finaliza com queijo mussarela ralado ou em fatia, o que você preferir, e vai fazendo quantas camadas couberem na sua travessa. O que sobrou da massa aqui, eu fiz uma lasanha pequena de queijo e congelei para ver como vai ficar. Depois eu mostro o resultado lá no Instagram. Me segue lá também para mais conteúdos. Terminamos com a camada de queijo e colocamos junto um pouquinho de parmesão e levamos para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos e até esse queijo todo aqui gratinar. Me fala se tem coisa mais bonita do que esse queijo gratinado maravilhoso e essas camadas de lasanha. Uma dica para as camadas saírem bem bonitas é esperar a lasanha sentar por 10 minutos depois que você tira do forno antes de cortar. Ela vai sair borbulhando, então espera essa borbulha parar para poder cortar. E aqui vai uma comparação de uma lasanha vegetariana congelada com a nossa caseira. Na verdade, não tem nem comparação, né? Você viu que não é tão complicado assim cozinhar, então venha para a cozinha comigo, tem sempre uma receita prática e deliciosa para você. Olha que perfeitas que ficaram essas camadas! Me diz se não é de lamber os dedos, digna de impressionar todo mundo no Instagram com as fotos que você vai tirar depois que fizer. Vou comer e tomar um belo vinho, pois a gente merece, né? Gostou dessa receita? Então dá o like aqui embaixo e deixa nos comentários qual outra receita para o almoço de domingo você quer ver aqui no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, pois tenho certeza de que eles vão amar. E se inscreve no canal e ativa o sininho para receber sempre receitas deliciosas como essa. Tenha um ótimo dia, um grande abraço e tchau, tchau!